Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Que o desejo do nosso coração realmente seja como nós acabamos de cantar, que o Senhor faça chover perdão e graça. Que o Senhor derrame do seu amor sobre nós aqui nessa noite. E que através da palavra corações sejam quebrantados. Que nós possamos ser edificados e que o nome do Senhor seja proclamado neste lugar. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 16. Primeira Timóteo 3, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado neste lugar. Pai querido, que os nossos corações estejam atentos a ouvir a Tua palavra e que a boa mão do Senhor nos conduza em todas as coisas para que possamos cumprir com o propósito que o Senhor nos criou, de glorificar o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, registrado no capítulo 7 de Mateus, tem o finalzinho ali do Sermão do Monte. E o Senhor Jesus faz uma ilustração, usando dois tipos de construção, ou duas pessoas que construíram em lugares diferentes. Ele fala de alguém que construiu na areia, e vindo as chuvas fortes, vindo as tempestades, aquela casa veio abaixo. Mas ele também fala sobre uma casa que foi construída na rocha. E mesmo diante dos ventos, das tempestades, das águas subindo, aquela casa permaneceu firme. O fundamento, queridos, que nós temos para que a casa de Deus seja estabelecida é o Senhor Jesus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer isso, que o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa salvação, não é outro senão o Senhor Jesus. E esse é o fundamento da igreja, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fundamento da igreja. E é por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E é crendo nisso, queridos, que Paulo escreve essa carta a Timóteo. E ele usa justamente uma designação ou algo relacionado à igreja, que é justamente a base do nosso tema. A igreja, a coluna e baluarte da verdade. E aqui, queridos, eu gostaria de observar justamente isso. Paulo escreve, instruindo esse jovem pastor Timóteo, deixado na cidade de Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso. E ali ele dá instruções de como ele deveria proceder com a igreja, incentivando a igreja, pastoreando a igreja, para que ela viesse a cumprir a sua missão naquela cidade. Ele também escreve ao jovem pastor Timóteo, falando para ele preparar homens
para liderar essa igreja e talvez até outras igrejas que viessem a ser plantadas ali ao redor daquela cidade. Ele também escreve a esse jovem pastor, animando e encorajando esse jovem pastor a continuar firme, buscando pregar fielmente o evangelho do Senhor. Essas são algumas das características dessa carta, não só dessa, como da segunda carta também. E aqui, queridos, nós vemos que no contexto dessa perícope que nós lemos aqui, é justamente essa instrução que Paulo está dando a Timóteo. Prepara homens para liderar a igreja do Senhor. E esses homens precisam ter essas características. E ele começa a listar, que nós conhecemos muito bem quando temos aqui a assembleia para poder eleger presbíteros e diáconos. Geralmente a gente sempre lembra desse texto, que são do verso 1 até o verso de número 13. E agora, depois que ele dá essa instrução de como deve ser a liderança da igreja, ele fala assim: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve. Porém, se eu demorar, pode ser que eu tarde, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E aqui, a primeira parte da nossa mensagem vamos voltar os olhos justamente para a igreja, de como Paulo descreve a igreja aqui. A igreja de Deus, como é a igreja de Deus? E ele vai dizer assim: como se deve proceder na casa de Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo vai falar. Na casa de Deus. Quando ele fala casa aqui, ele não está ligado à questão de lar, de família, ainda que em outros textos nós sabemos que a igreja é a família na fé. Sabemos que é a família de Deus. Entretanto, casa aqui tem a ver com ordem. Casa aqui, quando ele fala sobre casa, ele está falando sobre a mordomia, sobre o serviço, de como deve ser o procedimento da igreja dentro daquilo que ela precisa fazer. Queridos, muitas vezes nós negligenciamos a casa do Senhor. Nós esquecemos de como é estar na casa do Senhor. Quando a gente volta os olhos para o Antigo Testamento, a gente via o respeito na casa do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós lembramos de uma passagem, se eu não me engano, no profeta Abacuque, quando ele fala assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E muitas vezes nós, ao longo do tempo, parece que nós vamos perdendo essa visão de quem nós estamos na frente, de quem nós estamos diante, quando nós entramos aqui neste lugar para adorar o Senhor. É certo, queridos, que a casa de Deus, no sentido do Novo Testamento, somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Entretanto, não negligenciamos que este lugar preparado, o templo preparado para o culto, também é denominado casa de Deus, porque o povo de Deus se reúne aqui diante do seu Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. E como nós temos nos apresentado diante desse Deus? Como nós temos nos achegado diante do Senhor? Quando nós temos aqui ceia no primeiro domingo, que é o domingo noturno, o culto noturno que nós temos aqui, geralmente pela manhã, o reverendo Fábio sempre chama a atenção e fala assim: preparem-se, porque à noite tem a ceia do Senhor. Então prepara seu coração. Será que a gente realmente se prepara? Ou a gente simplesmente negligencia, a gente vive como se nada estivesse acontecendo, e chegamos aqui, às vezes até com o nosso coração mais ansioso e mais conturbado, porque deixamos as coisas deste mundo tomar conta do nosso coração. Talvez chegamos aqui com o coração preocupado de quanto que terminou o placar do jogo do meu time. Talvez chegamos aqui com o coração preocupado porque eu não consegui descansar direito e amanhã já é dia de serviço de novo e eu não consegui descansar. Talvez você chegue com o seu coração aqui atribulado, meio ansioso, por conta de outras coisas, alguma notícia que você viu na televisão, ou por alguma coisa que aconteceu na sua família.
nós não nos preparamos para estar na presença do Senhor. E claro que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. É claro que o Senhor sabe como você chegou aqui nessa noite. É claro que Ele sabe da minha e da sua devoção neste culto, em prestar esse culto ao Senhor. Eu posso fazer cara de paisagem, você pode fazer cara de santo de paisagem aqui, e eu acreditar, ou você acreditar na minha face que está tudo bem. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe se realmente eu vim aqui com alegria prestar culto ao Senhor. Ele sabe se você veio aqui neste lugar separado para cultuar ao Senhor com essa intenção. Como nós temos achegado diante do Senhor? Parece que para tantas outras coisas nós nos esmeramos para poder fazer o melhor. Talvez no serviço nós não buscamos não chegar atrasado, porque tem um ponto para bater lá. Talvez na escola também nós não deixamos nossos filhos chegar atrasados, porque senão ele vai perder a primeira aula. Mas na casa do Senhor, não, mas Deus sabe, Deus aceita. Será que Deus aceita mesmo? Será que isso não é negligência da minha parte, da sua parte, com as coisas do Senhor? Aqui, quando Paulo fala que aqui é a casa de Deus, ele está falando isso, justamente isso. Aqui não é qualquer lugar. Aqui não deve fazer qualquer coisa. Aqui você não deve chegar de qualquer jeito. Você está na casa do Senhor, prestando culto ao Senhor. É por isso que Paulo chega e fala: eu estou te instruindo, Timóteo, para você saber como que se deve proceder na casa de Deus. Como nós temos procedido na casa do Senhor? De que maneira temos nos achegado diante do Senhor? Mas ele continua, e ele fala sobre a igreja, mais uma vez, e ele usa justamente essa expressão, olha só: para que eu, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Sabe por que nós podemos chegar de qualquer jeito diante do Senhor? Porque nós pertencemos ao Senhor. Talvez a gente chegue aqui nesse lugar achando que estamos fazendo um favor para Deus. Mas não. Foi o Senhor que se tornou favorável por meio do Senhor Jesus, que foi a propiciação no nosso lugar, que nos tornou propícios diante do Senhor. E não só nos achegamos aqui, mas nos achegamos com o coração tendo a certeza de que somos do Senhor. Como é que o salmista se expressa lá no Salmo 100? Nós lemos o Salmo 100 hoje de manhã. E ele fala assim: celebrai com júbilo o Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando ele fala aqui, quando Paulo fala para Timóteo que é a igreja do Deus vivo, ele está falando que nós pertencemos ao Senhor. Então não são as nossas regras, mas são as regras do Senhor que são aqui aplicadas. E isso, queridos, faz com que a igreja, e desde a reforma para cá, a gente sabe que três coisas são exigidas de uma igreja que se diz uma igreja verdadeira, uma igreja fiel ao Senhor. E quais são essas três coisas? A primeira, a pregação fiel do Evangelho. A segunda, a administração fiel dos sacramentos. E a terceira, o exercício fiel da disciplina. Porque a igreja do Deus vivo funciona conforme o Deus vivo quer que funcione. Não é qualquer coisa que é aceita no culto. É aquilo que o Senhor quer que aconteça no culto. Não é qualquer coisa que eu apresento ao Senhor. É aquilo que Ele prescreve na sua santa palavra, que me ensina a adorá-lo. Às vezes a gente canta determinadas coisas, a gente ouve determinadas frases, que parece que, a gente pensa de maneira diferente. Tem um hino do nosso cenário, e ele não está errado,
né? O hino 74 que fala assim: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Sim, nós viemos como nós estamos, mas o Senhor não pode e não vai deixar nós como estamos. Porque se isso acontecer, se eu sair deste lugar da mesma maneira que eu entrei, alguma coisa está errada. Porque as regras são do Senhor. Aqui é a casa do Senhor e nós pertencemos ao Deus vivo. E essa expressão Deus vivo, ele está fazendo também um contraste, porque a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra e ela tinha uma deusa, a deusa Diana, a Diana dos Efésios. E aquele povo idolatrava essa deusa, e outros deuses também, mas essa era a principal deusa, uma deusa falsa. E agora, Paulo instrui a Timóteo, lembrando a ele, para lembrar a igreja, de que ela pertence ao Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus justo, o Deus fiel, o Deus que fala e acontece, o Deus soberano, o Deus majestoso, o Deus da história, o Deus criador de todas as coisas, o Deus da nossa salvação. É por isso que ele é o Deus vivo, diferente dos outros deuses que aquela cidade ou qualquer outra cidade pudessem adorar. Nós pertencemos ao Deus vivo. Nós somos o povo do Deus vivo. A igreja serve a um Deus vivo e nós anunciamos o Deus vivo. Muitas vezes parece que nós não acreditamos nisso. Muitas vezes parece que nós anunciamos algo de maneira tão xoxa. Nós anunciamos o Evangelho de uma maneira tão assim temerosa que nem parece que nós estamos falando a verdade. Nem parece que nós estamos anunciando o Deus vivo. Queridos, nós sabemos quem nós cremos. É por isso que Paulo escreve também falando assim: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sabe em quem tem sido crido, em quem ele tem crido, e por isso ele prega o Deus vivo. Agora, se o outro não acreditar, aí o problema é com o outro, não conosco. Nós precisamos anunciar que somos do Deus vivo, porque nós somos a igreja viva. Nós somos uma igreja que serve a um Deus vivo, e por isso nós somos uma igreja que anuncia a vida, uma vida nova em Cristo Jesus. E a terceira coisa, a terceira parte que Paulo fala aqui, é justamente quando ele segue e fala assim: coluna e baluarte da verdade. Quando ele usa essa expressão, certamente ele está fazendo um contraste aqui com as construções, a construção do suntuoso templo de Diana, que havia várias colunas, mais de 100 colunas naquele templo, e era um local bem fortificado. E coluna e baluarte tem a ver com isso, sustentação e fortaleza. Nós somos coluna e baluarte da verdade, não por quem somos, mas por aquilo que cremos. Nós somos coluna e baluarte da verdade, porque a verdade está em nós. Nós somos santificados nessa verdade. Lembra da oração do Senhor Jesus? Lá em João capítulo 17, verso 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra do Senhor que nós anunciamos, que é a verdade em que nós estamos solidificados, bem edificados, onde nós não balançamos. E ali nós nos tornamos coluna, porque essa verdade nos sustenta. Nós temos a verdade, e essa verdade é quem sustenta a nossa fé, e a nossa fé é quem faz com que preguemos, de fato, com confiança, a verdade do Evangelho. Uma coisa juntando com a outra, né? Quando a gente vê sobre a questão,
O Salmo 119, verso 11, diz que guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A gente guarda a palavra do Senhor no coração e essa palavra que guarda também o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Essa junção é a mesma coisa que Paulo agora está falando aqui. Nós somos coluna e baluarte da verdade, porque essa verdade já foi colocada no nosso coração e é ela quem fortalece a nossa fé, ela que é a base da nossa fé, e por isso nós não vacilamos, nós não balançamos. Ainda que a nossa fé, como diz a própria confissão de fé, em alguns momentos seja forte ou fraca, ela não vai falhar, porque ela está solidificada, ela está bem edificada, ela está enraizada na verdade. Nós temos sido coluna e baluarte da verdade. Nós temos anunciado de fato a verdade. Nós temos vivido a verdade do Evangelho. Como temos sido o nosso testemunho lá fora? Quando as pessoas olham para nós, elas veem algo de diferente? Há um tempo atrás aqui, os adolescentes fizeram algumas perguntas, né? Os nossos irmãos aí que trabalham com os adolescentes fizeram uma caixinha muito legal, e aí os adolescentes colocaram lá as perguntas e tudo mais, e aí dentro dessas perguntas foram surgindo outras, até na hora que a gente foi respondendo aqui, uma das perguntas era se eles podiam fazer amizades fora do contexto de igreja, né? Se era pecado, alguma coisa assim. E a resposta que eu dei, eu falei assim, não é pecado fazer amizade fora. Na realidade, até para que você pregue o evangelho para outras pessoas, é necessário que você tenha contato. Agora, uma coisa é certa. Se você tiver firmeza naquilo que você acredita, faça sem problema algum. Agora, se você não tiver firmeza no que você crê, é melhor que você primeiro firme antes de fazer amizade com qualquer outra pessoa lá. Porque senão você não vai ser, você vai ser influenciado de maneira negativa. Se você não tiver certeza, se você não tiver bem enraizado naquilo que você crê, é mais fácil lá de fora te influenciar do que você influenciar aquela pessoa. E é assim conosco também, queridos. Como o mundo tem nos influenciado? Quantas vezes nós não damos ouvidos às coisas deste mundo? Quantas vezes nós não damos ouvidos ao nosso próprio coração pecaminoso, enganoso, corrupto? Quantas vezes? Porque muitas vezes nós não estamos tão firmados, não estamos sendo tão coluna e baluarte dessa verdade. Parece que essa verdade ainda está precisando de alguns reparos, mas não é a verdade que precisa do reparo, é o nosso coração. Somos nós que precisamos desse reparo. E sabe como é que podemos reparar essas brechas? Com a própria verdade. Com essa verdade que alimenta-nos, que fortifica-nos, que santifica-nos em todo momento. Nós somos coluna e baluarte da verdade. E agora, queridos, ele deixa de falar um pouco da igreja, ou de como é a igreja, ou de quem é a igreja. Ele já fala que ela é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade, e agora ele passa a dizer qual é a missão dessa igreja. E no verso 16, ele vai dizer assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que é esse grande mistério da piedade? Essa palavra mistério, queridos, né, que muitas vezes a gente acha assim, pois é um mistério. Não. Toda vez que ela aparece no ministério, se você vê, ele vai ser revelado ou nos versículos anteriores ou nos versículos posteriores a essa palavra mistério. Porque o mistério já foi revelado. O mistério da fé, o mistério da piedade já foi revelado a nós. O mistério do Evangelho que nos impulsiona a adorar, nos impulsiona a viver piedosamente, já foi revelado. Tudo aquilo que nós precisamos para crer e fazer e obedecer, já foi revelado. Existem algumas coisas que, de fato, nós não sabemos 100%. Mas tudo aquilo que
é necessário para que a nossa fé seja fortalecida, para que a segurança da nossa salvação seja estabelecida no nosso coração, está revelado nas Escrituras Sagradas. Não é mais um mistério, já está revelado. É por isso que nós não precisamos de novas revelações. Tudo o que nós precisamos saber para que a nossa fé seja fortalecida, para que sejamos, de fato, coluna e baluarte da verdade, já está aqui, já pertence a nós, já é do nosso conhecimento. Então, queridos, tendo em vista isso, que grande mistério da piedade é esse? E ele vai dizer, o grande mistério da piedade é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E agora, ele pega o que alguns estudiosos acreditam que seja um trecho de um cântico, ou talvez algum cântico que o próprio Paulo escreveu, ou uma poesia que o próprio Paulo escreveu naquele momento ali. Nós não sabemos se era conhecido, se algum cântico conhecido da igreja, ou se algo que o próprio Paulo compôs ali, mas ele usa essas expressões fazendo alguns contrastes nessas frases. E ele diz assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Grande mistério para que vivamos piedosamente é olhar para o Senhor Jesus. Para quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por nós. E aqui, queridos, observe que ele vai trabalhar primeiro a encarnação do Senhor Jesus, aquele que foi manifestado na carne. E ele faz um contraste, olha a primeira frase e a segunda frase. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Carne e espírito. E aí ele vai trabalhar a encarnação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sendo homem, Deus encarnado, o Senhor Jesus, aquele que se encarnou, aquele que se manifestou em carne, para que pudesse ser o nosso representante, para que pudesse morrer na cruz do Calvário, o segundo Adão, que nos salvaria, que nos traria salvação. Ele fala sobre a encarnação. E essa mesma encarnação, ele fala, foi justificada em espírito, trazendo a visão tanto do ministério do Senhor, com todo o poder que ele teve dentro do seu batismo, o Espírito Santo descendo sobre ele, a ação dele dentro do seu ministério, quanto também na sua ressurreição, quando ele ressuscitou pelo poder que foi lhe dado, para, como ele mesmo falou, eu tenho o poder de dar a vida, de doar a minha vida e de reaver essa vida. Ele foi justificado em espírito, trabalhando tanto a questão da sua obra, tanto a questão de tudo aquilo que ele fez, sobretudo a sua ressurreição. Queridos, se nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós também cremos que ele ressuscitou para garantir a nossa salvação. Se nós não cremos na ressurreição do Senhor Jesus, se achamos que isso é apenas uma ilustração, então nós, de fato, não cremos na obra do Senhor. É necessário você rever os seus conceitos, se realmente você crê na palavra do Senhor. Porque se nós cremos na vida eterna, se nós cremos que nós ressuscitaremos no último dia, se nós cremos que temos lugar na eternidade, não é somente pela morte do Senhor Jesus, mas também pela sua ressurreição. Aquele que foi manifestado na carne, aquele que era 100% homem, aquele que era homem totalmente, mas também foi justificado em espírito, porque é a sua divindade, ele era 100% Deus, a ponto de vencer a morte, porque ele é Deus. Ele é Deus. E agora ele continua o cântico, ou a poesia, e ele faz mais dois contrapontos aqui, né? Contemplado por anjos, mas também pregado entre os gentios. E ele fala sobre a ascensão do Senhor Jesus, aquele que foi anunciado por anjos, mas também foi recebido por anjos na glória, que depois ele vai falar mais uma vez de novo, repetindo essa parte da ascensão do Senhor Jesus, com outro tom, mas
aquele que foi contemplado por anjos, ele foi também pregado entre os gentios. Os anjos quiseram pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, e isso foi dado a mim e a você como privilégio, e muitas vezes nós deixamos de fazer, de exercer esse privilégio, de assimilar esse privilégio que nós temos de pregar o evangelho. Mas aí ele faz esse contraponto, mas essa palavra que os anjos anelam para escutar foi dada a nós, e nós temos pregado essa palavra aos gentios. Essa palavra, essa verdade do evangelho, quem é o Senhor Jesus e a obra dele foi anunciada entre os gentios. E continua sendo anunciada. Está sendo anunciada aqui neste lugar. Está sendo anunciada em vários outros arraiais. Em Brasília e ao redor do mundo. Mas não só aqui, dentro dessas 4 paredes. É necessário ser anunciado lá fora também. Com a nossa voz e com a nossa vida. Aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de faculdade, aos nossos colegas de escola, aos nossos parentes. Deve ser anunciado, pregado entre todas as pessoas, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua, e ele fala assim: crido no mundo, recebido na glória. Mundo, glória. Outro contraste aqui. Por isso o Senhor Jesus, lá antes de ser assunto aos céus, quando ele tem a sua ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos, e no texto chamado A Grande Comissão, ele vai falar assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Crido no mundo, recebido na glória. A palavra do Senhor tem sido pregada. O nome do Senhor tem sido anunciado. Os eleitos do Senhor têm sido alcançados. Não é assim que está acontecendo? Desde esse tempo aqui, a própria palavra do Senhor fala que os apóstolos estavam pregando e aqueles a quem estava sendo destinada a vida eterna estavam sendo salvos. É isso que estava acontecendo. E hoje não é diferente. A gente tem anunciado o evangelho, e à medida que o evangelho está sendo anunciado, o Senhor tem alcançado aqueles que são os seus eleitos. E recebido na glória. Porque o próprio Senhor Jesus nos anunciou o quê? Que na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ele não nos teria dito que ele ia preparar lugar para todos aqueles que creem no seu santo nome. Ele é crido no mundo e é recebido na glória, preparando lugar. Foi assunto aos céus, preparar lugar para aqueles que creem de fato no seu nome. Que cântico maravilhoso. É praticamente um resumo da nossa salvação. A encarnação, a divindade do Senhor, a sua ressurreição, a sua ascensão, a proclamação do evangelho, os eleitos sendo salvos, a eleição sendo colocada em prática e o nosso recebimento na glória junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos e ansiamos por esse dia em que estaremos com Ele na glória, que seremos também recebidos na glória, como o Senhor Jesus assim foi. Eu gostaria de concluir, queridos, lembrando de algumas coisas que, como igreja, dentro daquilo que nós somos e o que devemos fazer, precisamos ficar atentos. A primeira delas é que as verdades do Evangelho já foram reveladas. Nós não podemos esquecer disso. Tudo aquilo que nós precisamos saber e pregar está revelado na palavra do Senhor. Não podemos abrir mão disso. Não podemos achar que a Bíblia é insuficiente, porque ela é totalmente suficiente. Se duvidarmos da palavra do Senhor, de que ela seja suficiente, nós duvidamos
de quem nos deu essa palavra. Então, lembre-se, nós fomos chamados para anunciar a verdade do Evangelho, a verdade completa do Evangelho, revelado a nós pela palavra do Senhor. Segunda coisa, a igreja tem o privilégio de anunciar essa mensagem da verdade. Se somos coluna e baluarte da verdade, é necessário que anunciemos essa verdade que tem nos sustentado, essa verdade que tem sustentado a igreja do Senhor, essa verdade que transformou a nossa história e que transforma e continua transformando a história de tantas outras pessoas mundo afora. Nós precisamos entender que é um privilégio anunciar o Evangelho do Senhor. Estava lendo um livro, ainda estou lendo esse livro, e uma coisa me chamou a atenção, que o autor desse livro, escrevendo sobre algumas coisas relacionadas à sua profissão e sobre a sua fé, ele fala que dentro lá da sua faculdade, quando ele estava estudando na faculdade, ele teve paz, porque as pessoas sabiam que ele era crente, mas como ele não tocava nesse assunto, então ele teve paz durante todo o seu curso. Eu falei assim, ele ainda não entendeu. Não é somente saber que eu sou crente. As pessoas precisam saber de Jesus. As pessoas saberem que eu sou crente não faz diferença nenhuma na vida delas. Agora, quando elas sabem sobre Jesus, o Jesus que transformou a minha vida e que pode transformar a vida dela, aí faz diferença. Quando este homem se calou diante da sua faculdade, achando que estava fazendo um bem para ele e para os outros, na realidade, ele estava perdendo o privilégio que ele tinha de pregar o Evangelho. Mas a igreja precisa continuar e ela precisa ser sustentada e fortalecida nessa verdade. Meu querido, minha querida, se você tem dúvidas quanto a alguma coisa relacionada à sua fé, não deixe essa dúvida virar incredulidade. Existem algumas coisas, queridos, que nós só vamos entender perfeitamente na glória. Hoje mesmo, na classe lá dos catecúmenos, ou primeiros passos, estávamos falando sobre isso. Algumas coisas, na nossa cabeça limitada, não vai fazer tanto sentido. Entretanto, há muitas coisas que podem ser esclarecidas na palavra do Senhor. E muitas vezes nós deixamos a dúvida tomar conta a tal ponto da nossa fé ficar estremecida. Não deixe isso acontecer, mas tire essas dúvidas por meio da verdade do Evangelho. E por fim, a igreja não pode proceder de qualquer jeito. A igreja não pode achar que ela pode cultuar de qualquer jeito. A igreja não pode achar que ela precisa se apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. A igreja não pode achar que ela pode pregar o Evangelho do jeito que ela acha que é melhor. A igreja, ela precisa ter um padrão. É claro que existem métodos diferentes, mas ela precisa ter um padrão no que diz respeito a como o Senhor nos ensina a fazer isso. E sabe onde nós aprendemos? Na palavra dele, no Evangelho dele, conforme o Senhor Jesus nos ensina por meio do Evangelho. Queridos, nós somos coluna e baluarte da verdade. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor quem está falando isso. Então, vivamos e prossigamos conforme a palavra do Senhor nos diz, sendo essa coluna e baluarte da verdade, não perdendo as oportunidades, mas crendo no Senhor Jesus e obedecendo ao Senhor Jesus, pregando e proclamando a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe.